Brenda Silva, Aracaju, Sergipe. Você poderia falar sobre fofoca e as consequências desse hábito, tanto para quem faz a fofoca, quanto para quem é alvo dela? Nossa, é quase impossível que uma pessoa não tenha uma história de tristeza, de lamentação a fazer sobre o hábito do mexerico, vício mesmo, da maledicência. Em direito brasileiro, por exemplo, existe, é combinado como crime difamação e calúnia. Ou seja, ainda que seja verdadeiro, divulgar é crime e se criar é calúnia. Então, isso só para considerar a questão de crime é considerado crime. Mas existe uma tendência natural do ser humano de se abrir com pessoas íntimas. Então não confundamos, tirando a questão do crime, como uma experiência de conexão com a espiritualidade, se sentir mais decente, mais ético, mais espiritual. Desabafo entre pessoas íntimas é um fenômeno natural, saudável, para que a pessoa coloque para fora como se fossem drenar manifestações, abscessos psicológicos da alma, bota para fora. Mas vejam bem, se for realmente um desabafo, porque a pessoa pode justificar para si como desabafo que não é desabafo. Essa é a primeira questão. O desabafo pode ser feito com uma pessoa muito íntima, o desabafo pode ser feito em terapia, e existem, portanto, essas situações, ou um aconselhamento espiritual, alguém que nós consideramos apta, ou seja, não é nem um terapeuta, não é uma pessoa íntima, mas não, essa pessoa, digamos que seja um católico vai desabafar com o seu pároco, ou um evangélico vai falar com o seu pastor, que confie, ou um espírita vai falar com um médium, um orientador, ou um palestrante que julgue, que esteja em condições de ajudá-lo ou ajudá-la, ou pessoas sem religião, mas vai falar com um professor, uma professora que sente com maturidade psicológica suficiente para orientá-la. Então, essa é a terceira situação. Existe também ainda, por exemplo, pais e mães, professores e professoras passaram por isso inúmeras vezes. Chegamos em sala de aula ou estamos com filhos ou filhas, ou netos ou netas, e há uma situação pública acontecendo. Vamos pegar uma situação pública para ficar mais moralmente simples. Uma situação pública está acontecendo, um escândalo público, e nós pegamos aquela situação, escândalos políticos, por exemplo, são coisas muito raras de acontecer, né? Então nós pegamos um escândalo político e trazemos, vocês estão acompanhando, já está na imprensa, vocês entendem que isso pode ser facilmente entendido como não fofoca, porque nós não estamos nem divulgando. Mas se a pessoa está com a intenção de vamos depreciar as pessoas, olha que sujeirada, e o gosto mórbido por diminuir o valor de alguém para que eu, que me sinto sem valor, pareça para mim mesmo que sou uma pessoa melhor, isso é a fofoca no pior sentido. Mas vamos colocar em outros termos. Aí o pai ou a mãe pode ser uma fala muito desagradável, um assunto muito desconfortável, mas aí não posso deixar de aproveitar com os meus filhos ou filhas adolescentes e trazer esse assunto que está à tona. Assim, já está à tona. Eu não vou trazer à tona, já está. Todo mundo já está falando, a imprensa está falando. O que a gente pode fazer com a experiência dessa pessoa que cometeu um erro, que está sofrendo consequências, para que nós, ao nosso modo, não necessariamente na área onde a pessoa caiu, que a gente pode ficar, esses políticos que não prestam, em toda a área há exceções. Nós podemos entender que onde há muito poder, nas religiões, na ciência também, nos meios políticos, artísticos, onde há muito poder, muita evidência, o ser humano, seu ego e suas falhas aparecem. E assim, normalmente, muita gente cai, que não cairia se não passasse por aquelas tentações. Então, como é que eu posso? Aí a pessoa vai trazer, em caráter educativo, uma partilha necessária, consciência desse pai ou dessa mãe, ou de um professor ou professora, para trazer o assunto à tona. O que vocês acham que isso pode ser útil? Em que vai ser útil para a gente? Não adianta só saber da notícia. Em que isso pode ser útil? Adaptando a nossa situação pessoal. Isso também não é fofoca. E a origem da fofoca, segundo estudiosos, interessante, porque tem os estudiosos do assunto, é que nós, seres humanos, temos um impulso programado, instintivo, social. Nós somos, como disse Aristóteles, um dos pais da filosofia moderna, seres gregários, somos seres sociais. E esse ser gregário em situação tribal de nível civilizatório faz com que nós partilhemos informações como forma de garantir a sobrevivência, ou favorecer a probabilidade de sobrevivência.
Então era importante numa situação muito primitiva, em aldeias ou em ambientes muito primários, que a gente soubesse quem é confiável ou não. Se alguém vai, por exemplo, numa caça, me apunhalar pelas costas, em vez de ser meu amigo que me ajude a caçar um mamute e trazer o mamute para casa, para a tribo, para todo mundo dividir a carne do mamute. Era importante que as pessoas partilhassem informações. Se aquela outra amiga, que elas julgam amiga e irmã, realmente é amiga ou vai furtar umas frutazinhas que elas estão ali. As mulheres eram normalmente coletoras de frutos e os homens caçadores. E as avós ficavam tomando conta dos bebês. Por isso as mulheres tendem a se parirem mais tarde, serem mais longevas. Interessantíssimo isso, né? E a explicação científica para isso, porque elas são programadas, nós seres humanos, os seres humanos em corpos de mulher, somos programados para viver mais tempo se tivermos filhos mais tarde, porque deve-se prever-se, a espécie prevê que esse filho pode ser uma filha que pode parir e precisar da ajuda da avó para poder coletar frutos enquanto alguém toma conta do bebê. Quem? A avó. Então, era necessário haver a partilha de informações. Por isso também existe um pavor da fofoca. Um pavor, geralmente um medo, muito acima do razoável. Porque nós temos aquele pavor instintivo lá de trás, inclusive o pavor por causa não da informação trocada em si, mas da mentira perversa. Alguém que inventa alguma coisa para queimar a imagem de alguém, comprometer essa pessoa no grupo. Nós temos um pavor instintivo, e é claro que quanto mais maduros, mais vamos superando essa tendência de ter pavor em relação à fofoca, porque na época a fofoca poderia significar a pessoa ser banida do grupo. E banimento de um grupo tribal era o mesmo que morte, não sobreviver. Nós não sobrevivemos fora de grupos, ainda que grupos primitivos tribais. Então esse horror da fofoca é, vou ser banido. Prestemos atenção, quando alguém fala-se muito isso, não paga minhas contas, pouco importa, mas vamos utilizar essas frases, muitas vezes ditas da boca para fora. O que vem de baixo não me atinge, quanta bobagem. Vamos parar, vamos falar friamente. Aproveitar a parte boa disso. Realmente tem importância. Seremos necessariamente aqui ou ali mal vistos, mal interpretados. A difamação, se alguma coisa é ruim, é aumentada. A interpretação, pela minha experiência pessoal como figura pública no meu estado, desde o início dos anos 90. Eu comecei a trabalhar com a imprensa em 1990 exatamente. Imprensa por escrita. E eu tinha 19 anos ainda, não tinha feito 20. Faltava 6 meses para fazer 20 anos quando lancei o primeiro artigo na imprensa. Depois estava em rádio em 91 e 94 começou a televisão. Então, pela minha experiência de quase 3 décadas, mais de um quarto de século como figura pública, eu vejo que muita coisa que parece calúnia, creio que há a invenção mesmo, a pessoa com essa capacidade psicopática de parar, inventar uma história e passar adiante. Mas o que eu vejo com frequência acontecer é a interpretação. Eu acho, mas eu tenho certeza que é. Eu acho isso e passo adiante como informação. Me parece isso. Então, o que a gente deve fazer? Isso é importante. Isso me afeta realmente. E depois, se alguém estiver preocupado com uma fala a nosso respeito, o nosso comportamento vai denegar ou confirmar. Se não é verdade, nos tranquilizemos, porque o nosso comportamento revela. É só a pessoa se aproximar para ver. E não vai ver aquilo que foi dito. Não há como nós ocultarmos realidades ou verdades a nosso respeito. A gritaria pode ser grande lá fora, mas vamos ver mesmo se é, porque a gritaria normalmente está no campo dos preconceitos. Então o que eu sugeriria a todas e todos nós, nos preocupemos menos, porque a pergunta provavelmente foi provocada por isso, mas e aquela fala injusta? E esclareçamos, se for necessário, não só nosso, mas a respeito de outra pessoa. Mas se, por exemplo, eu me recordo, o Walt Disney foi um homem extraordinário que viveu entre 1901 e 1966. Mais extraordinário que na nossa cultura se costuma dizer. Ele é só considerado um grande artista, um grande empresário da indústria do entretenimento. Ele foi revolucionário em práticas que não eram comuns na época, avançou com sua equipe uma série de tecnologias de animação. Mas ele foi um homem genial que quis criar parques em que crianças e seus pais e suas mães pudessem brincar juntos. Mas ele foi além disso.
e não tem um conhecimento profundo, mas que ele queria. Ele, por exemplo, ele dormia, logo depois que ele lançou Disneylândia, ainda não era Disney World, nem o Epcot Center, era só o Disneylândia. Ele tinha um apartamento em que ele dormia lá dentro, porque ele queria criar uma ideia de um sistema urbano avançado, em que as pessoas morassem ali, fosse uma espécie de ensaio de uma comunidade do futuro, brincar, trabalhar, viver ali. Vejam só, isso não é muito divulgado, né? E um belo dia surgiu, e há uma fala que diversas pessoas que viveram com ele dizem que é caluniosa, de que ele seria racista e antissemita. E então um dos seus animadores, uma pessoa que trabalhou com ele, disse, olha, eu sei, já ouvi isso mais de uma vez, porque uma fala repetida parece real. Outra pessoa fala e depois, mas eu já ouvi dizer isso. Pois é, eu já ouvi. Aí então repetida parece verdadeira, não é? Então chegou a falar esse animador, que é negro, e disse, já na terceira idade, dando seu depoimento, e ele falou, vi esse depoimento desse animador. Diz, olha, fulano, eu estou entendendo que você esteja seguro de sua opinião, mas você não conheceu o Walt Disney e eu trabalhei com ele. Ele como negro, eu sei que ele não tem racismo, isso aí eu não sei como surgiu. Ele teve alguma visão radical conservadora contra comunistas, mas aqui nos Estados Unidos, naquela época de perseguição, isso era normal, isso era muito comum. Ele tinha um traço conservador. Isso falando de 70 anos passados, ele deu um testemunho público em juízo sobre práticas anti-americanas, pseudo-anti-americanas e contra o comunismo. Então, isso é fácil. É um dia de interpretação, vocês compreendem? Eu acho que uma fofoca dessa surge assim. Tá vendo? Atacando gente de bem, que era só divisão de esquerda, só por ser liberal, então ele acha que é uma pessoa do mal e contra os Estados Unidos. Esse cara também, é claro que ele é racista, é claro que ele é antissemita. Aí começam, eu creio que surge assim. Claro que alguém pode ter inventado com gosto de queimar. Mas essa pessoa tem um distúrbio mais grave. Mas eu acho muito comum, se fizer a brincadeira do telefone sem fio, passar uma frase, ali rapidinho nós assistimos a cena de uma informação ser deformada. Eu lembro que das vezes que eu brinquei na adolescência do telefone sem fio, você dizia assim, não, fale rápido, e só pode falar uma vez. Eu sugeriria não fale devagar, explique direitinho. Tenha certeza que a pessoa entendeu. É melhor fazer assim. E passe adiante. A gente vai tomar um susto com as pessoas preocupadas em ouvir direitinho e entender. Passando adiante. Como no final da roda, a conversa está completamente modificada. Ali, no espaço de minutos. Acho que não é muito bom dizer assim que só fale, pelo menos quando eu brinquei foi assim, a regra é essa. Fale só uma vez, fale rápido. Não, aí é bobagem. A pessoa não ouviu direito passar qualquer coisa. Não. Eu sugeriria isso. Põe uma roda grande, de umas 30 pessoas, grande assim, só 30. Explique direitinho. Tenha certeza que o interlocutor ouviu e entendeu o que você falou. Eu tenho certeza que entendeu. Sim, entendi perfeitamente. Vou passar para cá. Terminemos a roda para ver o que sai. Assim, ninguém quis mentir, ninguém quis fraudar, apenas a falha do entendimento humano. Então, existem histórias assim, as chamadas lendas urbanas, um monte de asneiras. Tem aquela coisa de, o povo diz. Povo, quem é o povo? Olá, povo, cadê o povo? Claro que há muitas verdades. Nas teses conspiracionistas, eu digo assim, muitas aqui ou ali. Há falas populares que são verdadeiras? Sim, algumas ficam sabidas, mas muita coisa não é. A gente tem que aprender a não ser generalizadora. Toda generalização peca por extremismo, ou pelo menos unilateralismo. E que extremismo necessariamente é unilateralismo, não é? Toda situação tem vários aspectos, várias faces. Existe fraude, existe efeito humano, existe vício, existe crime e existe calúnia. E em algumas situações uma mistura tudo isso. Não é mesmo? Muitas coisas são aumentadas. Como eu acabei de falar, o Walt Disney era contra comunistas, tinha uma visão patológica que era comum na época sobre os comunistas, etc. Não me sinto comunista, nem gosto de partido político algum, gente, eu não sou ligado à política partidária, nem era inclinado a partidos de esquerda quando eu era mais definido nessa área. Porque eu acho que a questão não é ser de direita ou de esquerda, é ser humanista,
é respeitar o ser humano. E em qualquer perspectiva política, científica, artística, a pessoa vai chegar a conclusões parecidas com aqueles que parecem seus adversários ideológicos. É impressionante como vai acabar sendo uma conclusão semelhante. O importante é humanismo, respeito ao ser humano, pensar correto, sentir correto, respeitar a diferença. Isso não tem partido político para isso, nem opinião artística, nem religiosa para isso. Eu não posso dizer, por causa da minha religião, eu condeno homossexuais. Se respeite sua religião, não põe o nome de Jesus nisso, porque Jesus não fala de homossexualidade em nenhum momento dos 4 evangelhos. As pessoas pegam passagens de Paulo, passagens do Antigo Testamento. Então você é cristão, ou você segue Paulo ou os profetas do Antigo Testamento, ou você é judeu. Jesus não falou do assunto. Então não ponha na boca de Jesus o que ele não disse. Não foi escrito isso. Não está na Bíblia. Nenhuma, eu repito, é só vasculhar. Nenhum dos 4 evangelhos fala nada contra a homossexualidade. E os cristãos, alguns cristãos, católicos, evangélicos, kardecistas, vários acham que Jesus era contra a homossexualidade. Eu gostaria de saber onde está escrito isso, já que a base que nós temos de Jesus é o seu pensamento escrito nos 4 evangelhos básicos, que os apócrifos então vão ser mais revolucionários ainda, mas os 4 evangelhos canônicos. E se a gente pensar no espírito de fraternidade, não vamos esquecer o texto, fraternidade, inclusão, Jesus defendendo a adúltera, Jesus defendendo o cobrador de impostos, então piorou. Então você está sendo hipócrita como fariseu e saduceu, que Jesus dizia os doutores da lei que eram forças do mal. Muita gente falando em nome de Jesus está falando em nome dos inimigos de Jesus, se comportando exatamente como se comportavam os inimigos de Jesus. Muito sério isso, né?